Uma igreja no centro da vontade de Deus vive em oração. Esse é o tema dessa quarta-feira. Nós estaremos pensando, estaremos trabalhando, desenvolvendo, dentro do texto que se encontra em Atos Apóstolos, capítulo 12. Põe de pé nesse momento. Atos 12, iremos ler a partir do verso número 12. Uma igreja no centro da vontade de Deus vive em oração. Atos 12, a partir do verso número 12. Diz assim o texto: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postígo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Fiquemos por aqui. Deus nos abençoe com essa palavra nesse momento. Amém? Os irmãos e amigos podem se assentar. Uma igreja no centro da vontade de Deus vive em oração. Hoje, meios de comunicação evoluíram bastante nos últimos tempos. Durante um bom tempo, as pessoas se comunicavam por carta. Nós temos aqui no texto bíblico diversas cartas. Esse livro que eu li agora, uma parte dele, o livro de Atos, é uma carta que é escrita de Lucas para Teófilo, para contar-lhe algumas coisas sobre o começo da igreja cristã. As pessoas se comunicavam por pombo-correio. E essa parte eu não sei nunca como funcionava, né? Você colocava um pombo, ele ia para algum lugar e diz, né, que as mensagens chegavam. Houve um tempo depois que as pessoas passaram a se comunicar via telefone. E o telefone é aquela famosa evolução também, né? Telefone de ficha, telefone de cartão, telefone celular. E com o passar dos tempos a coisa foi evoluindo. Hoje nós falamos uns com os outros pelo celular, nos vemos pelo celular, os irmãos estão me acompanhando em casa, no trabalho, através da internet. Tudo isso ocorre, pela questão da tecnologia. O avanço da tecnologia foi o principal responsável pela evolução dos meios de comunicação. E a pandemia da Covid-19 fez com que muitos meios de comunicação passassem a ser mais utilizados. Uma videoconferência já era o comum de ser feito, mas pessoas tiveram que fazer reunião, cada uma em sua casa. Esse método passou a ser feito mais ainda. Videomensagem, videochamada, coisas que já existiam, que as pessoas passaram a utilizar mais,
no avanço do meio de comunicação, aconteceu nessa pandemia. Só que, há um pequeno porém em relação a isso tudo, com essa evolução toda. Muitas pessoas estão trocando meios de comunicação tradicionais pelos meios de comunicação mais modernos, mas nada muda o efeito que os meios de comunicação tradicionais proporcionam. Uma conversa via celular como vou dizer, ela não é a mesma coisa que uma conversa cara a cara, conversando um ao lado do outro. Uma mensagem via WhatsApp não tem lá a mesma relevância de você estar ao lado de uma pessoa conversando, interagindo com ela. A oração é um dos meios de comunicação que se mantém ao longo dos tempos. E esse meio de comunicação precisa ser valorizado pela Igreja de Cristo. A Igreja precisa valorizar a oração. A Igreja precisa dar à oração a sua importância devida. A oração é um elemento fundamental para uma igreja que deseja estar no centro da vontade de Deus. Porque a igreja precisa orar. A igreja precisa orar para que ela possa saber qual é a real vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos orar para que nós venhamos a realmente entender o que Deus quer de nós, as escolhas que nós temos que realmente fazer. A oração precisa ser algo comum em nossa vida, como uma atividade que nós desenvolvemos, como comer, como beber, como se vestir, como dormir. A oração precisa ser algo tão corriqueiro em nosso dia a dia como essas e outras atividades corriqueiras que nós realizamos ao longo da nossa caminhada. E o texto aqui, ele apresenta algumas marcas de uma igreja que ora. O texto que nós lemos aqui, ele traz alguns elementos que são fundamentais, que registram a vida de oração de uma igreja. A igreja precisa orar. A igreja precisa estar em oração. Em primeiro lugar, uma igreja que ora desenvolve a comunhão. Oração é o ato de falar com Deus. Nós aprendemos isso, aqueles que foram criados, desde criancinha na igreja, aprendem isso lá com as tias no culto infantil, aprendem com as tias nas classes de escola dominical, que oração é falar com Deus. E essa é uma verdade. E meus irmãos, quanto mais nós oramos, mais intimidade temos com Deus. Quanto mais intimidade com Deus temos, mais aberto será para Ele o nosso coração no ato da oração. Porque quando você tem intimidade com alguém, você conta para essa pessoa coisas que você não conta para alguém que você conhece no ônibus. Eu vou te conhecer no ônibus. Você não é nem um adolescente. Adolescente tem isso, Ele sai contando a vida para todo mundo, Mas a gente não faz isso, E assim é essa grande questão. Quanto mais intimidade com Deus nós temos, mais nós vamos abrir para Ele o nosso coração no ato da oração. Mais nós vamos confessar a Ele o que nós estamos sentindo. Mais nós vamos confessar a Ele o que nós estamos precisando. Nós vamos adorá-lo na oração
Porque se adora a Deus na oração também. Tem gente que acha que oração é só pedir. Não, lá no Pai Nosso, lá está todo o esquema que deve ser de uma oração. Adoração, intercessão, súplica e no final, gratidão. Meus irmãos, nós precisamos desenvolver intimidade com Deus. E nós só vamos conseguir desenvolver intimidade com Deus através da prática da oração. A comunhão deve ser um dos alvos da Igreja de Cristo. E uma igreja que ora desenvolve a comunhão. Uma igreja que ora desenvolve a comunhão com Deus e com os cristãos. Vamos entender isso. A comunhão na igreja, ela deve ser buscada. Ela deve ser vivida. Ela precisa ser uma realidade. Comunhão com Deus, ou seja, nós precisamos estar sempre em contato com Deus e também em comunhão com os irmãos, com quem nós nos relacionamos, com quem nós estamos aqui em nosso dia a dia. E quando o irmão que costuma vir ao culto faltar, procure saber o que está acontecendo com esse irmão, porque nós precisamos desenvolver essa comunhão, uma comunhão sadia, e essa comunhão deve ser desenvolvida com Deus e também com os nossos irmãos. No texto que lemos, a igreja estava junta em oração por o mesmo propósito. Os irmãos devem ter percebido que o texto fala que os irmãos estavam reunidos na casa de Maria, mãe de João. Esse dado aqui é muito importante. Por quê? Porque durante um bom tempo as igrejas se reuniam nas casas. As igrejas vão se reunir em templos, em grandes templos, depois de um bom tempo. E quando ela se institucionaliza lá pelo século IV, é que os grandes templos são construídos. Durante um bom tempo, quando você lê no Novo Testamento, a igreja reunida geralmente era um povo que estava reunido em uma casa. E os irmãos estavam na casa de Maria, reunidos em comunhão, orando por o mesmo propósito, que era a libertação de Pedro da prisão. Os irmãos estavam reunidos para clamar a Deus. Os irmãos estavam desenvolvendo a comunhão através da oração. Havia uma igreja orando, havia pessoas diferentes, pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com criação diferente, mas essas pessoas estavam orando por um mesmo propósito. Essas pessoas estavam em comunhão, essas pessoas estavam desenvolvendo a comunhão através da oração. Uma igreja que ora desenvolve a comunhão. A igreja de hoje deve agir da mesma maneira, buscando a comunhão com Deus através da oração. Sim, a igreja deve procurar desenvolver a comunhão com Deus quando ela ora, quando ela está junta em oração. Querem ver algo muito interessante? Uma forma muito boa da igreja desenvolver a comunhão? Nos cultos de oração. É uma coisa interessante, porque os cultos de oração são os cultos menos frequentados nas igrejas.
Não é só aqui, não. Maioria das igrejas. Eu tenho um amigo que é pastor, ele fala que na igreja dele, o culto de oração, dá no mínimo 50 pessoas. Igreja Batista. Eu falo assim, meu amigo, você é a exceção. Porque nas igrejas, onde se tem menos pessoas, é no culto de oração. Mas culto de oração é a bênção. Que você desenvolve a comunhão. Que você é menos gente. O povo que está lá abre o coração. O povo faz os seus pedidos. O povo está ali reunido. Aí um ora pela causa do outro. Um ora pelo problema do outro. Um ora pela dificuldade do outro. É uma comunhão que a igreja desenvolve. Mas tem que ser uma comunhão sadia. Porque a gente tem outro problema também, né? Que acontece às vezes. Né? A pessoa está indo no culto de oração, né? E aí ela, né? Ouve o pedido de oração do irmão. Às vezes é um pedido de oração que a pessoa quer fazer sério, né? Não sei o quê. Aí ela sai divulgando o pedido de oração da pessoa, né? Fala do problema da pessoa, conta a dificuldade da pessoa, né? Sai espalhando, né? Algo que era íntimo, a pessoa está ali, abriu seu coração, e aí a pessoa então vai lá e sai contando para todo mundo, né? E uma coisa que a pessoa, e quando a pessoa conta, não vem com esse negócio, eu estou contando para querer ajudar. Não vem com esse negócio, não. Você não quer ajudar ninguém. Você quer, fala da vida dos outros, né? Então, porque eu já vi acontecer numa igreja que o pessoal reunia, orava, e a pessoa colocava o pedido de oração, e a ideia era, depois do culto, uma irmã pegava o pedido de oração e queimava. Era uma coisa da igreja, né? O pastor descobriu que a irmã pegava aqueles pedidos de oração, levava para casa e lia. E depois sai contando para os outros. Aí passou ele então a queimar os pedidos de oração que as pessoas faziam. Mas, meus irmãos, culto de oração é uma bênção. Não é, irmão Tião? A gente vem aqui sexta-feira, irmão Tião, Ivani, aí eles cantam um hino do cantor cristão, eles puxam um hino. Quando está então Ivani, Dagmar aqui então, eles puxam uns hinos, Mansueli também, eles conhecem uns hinos, meus irmãos, que eu nunca ouvi na minha vida. Eu canto cristão pra caramba. E mas é legal, porque a irmã conta o problema, o irmão conta a dificuldade, e a gente aprende, a gente sabe o que o irmão está passando, a gente ora junto, a gente clama, a gente intercede, a gente desenvolve a comunhão. Meus irmãos, vamos orar, porque uma igreja que ora desenvolve a comunhão. Em segundo lugar, uma igreja que ora vê o agir de Deus. Infelizmente, muitas pessoas só buscam a Deus nas horas mais complicadas da vida. A pessoa não vem a um culto. A pessoa não aparece em nada da igreja. Mas de repente ela vem no culto de oração de domingo, 7 horas da manhã. Nós vamos até voltar a fazê-lo, se Deus quiser, mês que vem. Aí a pessoa vem no culto terça-feira, 8 horas da manhã. A pessoa vem no culto de quarta-feira. A pessoa vem no culto de sexta-feira. Vai até no ar livre. E domingo que vem tem ar livre também. E a gente fala, alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo na vida dessa pessoa, porque ela não viu em nada, está vindo em tudo agora. E geralmente porque essa pessoa está buscando a Deus, porque algo de complicado está acontecendo na vida dela, e ela está buscando a Deus. E pessoas que vivem assim, elas perdem, porque elas, desde ter o privilégio e ter uma vida de busca constante a Deus. Meu irmão, é maravilhoso você estar no culto quando você pode, estar orando quando dá, lendo a Bíblia quando dá, frequentando a igreja, trabalhando na igreja, mas fazendo isso como algo normal, como algo do seu dia a dia, e não apenas quando você está precisando de algo de Deus. E Deus é maravilhoso, porque Deus não age como nós agimos, pois Deus também age na vida dessas pessoas.
que só o buscam nas horas complicadas. Ele faz isso por conta da sua bondade e por conta da sua misericórdia para com o seu povo. Ele faz assim porque ele trabalha na vida do seu povo. Uma igreja que ora, vê o agir de Deus. Ele tem o prazer de ouvir o clamor do seu povo e por esse motivo ele age em nossa vida. Meus irmãos, Deus no texto agiu na vida daquela igreja por causa da oração daqueles irmãos. Eles puderam ver a libertação de Pedro. Os milagres de Deus são uma realidade na vida de uma igreja que ora. Meus irmãos, esse ano, no dia 14 de agosto, iremos completar 40 anos como igreja organizada. Quantos milagres nós vimos aqui? Quantos irmãos que a sentença do médico era de morte? Eles estão congregando conosco. Quantos irmãos que os médicos disseram? Já foi, já era. Já pode encomendar, procurar a funerária e encomendar o caixão. E a pessoa está aqui com a gente hoje, congregando com a gente, trabalhando e servindo a Cristo na igreja. Quantos milagres nós vimos Deus fazer através da oração que foi feita aqui nesse tempo? Quantas vidas foram modificadas por conta da oração que foi feita aqui nesse tempo? Quantas famílias foram restauradas por conta da oração feita aqui nesse templo? Isso acontece porque Deus age na vida de uma igreja que ora. O cumprimento da vontade de Deus é uma realidade na vida de uma igreja que ora. Deus tem cumprido a sua vontade aqui nesse lugar, porque há aqui um povo que ora. Nesse lugar aqui não predomina a vontade do homem. Nesse lugar aqui predomina a vontade de Deus, porque aqui há uma igreja que ora. Deus age de uma maneira, muitas vezes, sobrenatural na vida de uma igreja que ora. Quantas vezes nós achamos que a coisa vai acontecer de um jeito, vai acontecer de uma forma, mas Deus vem do jeito dele, pelo poder dele que em nós opera e age de uma maneira extraordinária em nossa vida. Podemos ver de uma maneira muito especial a manifestação do poder de Deus através da oração. Deus age na vida de uma igreja que ora. Por esse motivo, meu irmão, ore. Por esse motivo, minha irmã, ore. Por esse motivo, meu irmão, por esse motivo, minha irmã, tenha uma vida de oração. Faça da oração uma realidade em sua vida. Porque Deus, Ele continua agindo. Deus continua trabalhando. Deus continua fazendo milagres. Deus continua operando. E Ele faz tudo isso porque Ele age na vida de uma igreja que ora. Faça da oração uma realidade em sua vida, igreja. Devemos orar com fé no agir de Deus. E quando Ele agir, devemos reconhecer que Ele é capaz de agir. Sim, porque a gente tem que orar, meu irmão. Nós cantamos no começo do culto, sua fé, Jesus contemplará. Porque uma coisa engraçada, não, coisa interessante, melhor dizer assim, no texto que nós lemos. A igreja estava reunida, orando, para quê? Para Pedro ser solto. De repente, Pedro vai lá, e aí,
Rod vai lá, abre, vê, é Pedro. Pedro está aí fora. Não, Pedro não está aí fora, não. O pessoal estava reunido, orando para Pedro ser solto. E aí a menina diz que Pedro está lá. Não é Pedro, não. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Nós oramos, nós pedimos, nós intercedemos, nós buscamos, e Deus faz, Deus responde, Deus abençoa. Não, Senhor, não é isso não. Não é isso que o Senhor está fazendo, não. Nós precisamos orar com fé. Por quê? Nós devemos entender que nós estamos clamando para aquele que é todo-poderoso, para aquele que é capaz de agir da maneira que nós não podemos agir, porque Ele pode fazer muito no que pedimos, sonhamos e pensamos pelo poder dele que em nós opera. Então, meus irmãos, vamos orar, e vamos orar com fé, vamos orar sabendo que Deus vai nos responder. Ao longo dos tempos, o povo de Deus viu várias vezes a manifestação do seu poder, como aqueles irmãos puderam ver, Pedro sendo solto, e isso ocorre por conta da resposta dele às nossas orações. Por esse motivo, meus irmãos, precisamos sempre orar, precisamos sempre clamar, sempre buscar, sempre interceder, para que nós possamos, de uma maneira muito especial, ver Deus agindo, ver Deus trabalhando em nossa vida, para que nós possamos ver Deus cumprindo o seu propósito, ver Deus cumprindo a sua vontade em nosso meio. Meus irmãos, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar, para que nós possamos ver Deus agir, porque Deus age na vida de uma igreja que ora. A igreja de Cristo precisa viver em oração. Precisa. Nós precisamos orar. A igreja precisa reconhecer como a vida em oração é valiosa. A igreja precisa reconhecer, precisa entender, a igreja de Cristo, que Deus quer fazer ainda mais pela sua igreja em todos os sentidos, em todas as áreas. Meus irmãos, Deus tem muita coisa a fazer em nossa igreja. Deus quer fazer muita coisa em nossa igreja. Deus quer usar muito a vida dessa igreja. Deus quer usar muito a sua vida, meu irmão. Deus quer abençoar muito a sua vida, meu irmão. Mas para que isso venha ocorrer, é necessário que você tenha uma vida de oração. Devemos orar a Deus e precisamos também fazer a nossa parte. E para que isso ocorra, né? Porque há coisas que nós oramos, nós pedimos ao Senhor e Ele faz. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Nossa irmã Karine deu seu testemunho aqui no domingo passado sobre a vaga que ela conseguiu. E na sua fala ela disse que ela orou, ela buscou o Senhor, mas ela também se preparou, ela estudou, ela alcançou certificações que eram necessárias para aquela vaga que ela tanto almejava. Então, Deus faz a parte dele,
mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Temos que orar? Sim, temos que orar, mas também nós temos que agir para que a bênção do Senhor venha ocorrer em nossa vida da maneira que Ele deseja que ocorra. Devemos procurar sempre ser uma igreja que é marcada pelas orações que são respondidas e atendidas. E para que isso possa continuar a ocorrer, como ocorreu ao longo dos nossos quase 40 anos como igreja reunida, como incontáveis bênçãos que nós podemos citar, que Deus realizou na vida de cada irmão dessa igreja de uma maneira bem particular, e na vida dessa igreja como um todo. Meus irmãos se lembram muito bem de operações extraordinárias do Senhor na vida dessa igreja ao longo dos nossos quase 40 anos, que nós possamos continuar a ser uma igreja que tem as orações respondidas e atendidas por conta do Senhor. E para que isso continue a ocorrer, precisamos ser uma igreja que ora, uma igreja que busca ao Senhor, seja aqui no templo, em seus cultos de oração, e também em casa, em nosso tempo de devocional, em nosso tempo de comunhão, durante o nosso dia a dia, durante nossas atividades, devemos procurar sempre estar em oração, para que possamos estar em comunhão uns com os outros e comunhão com Deus, e para que possamos ver o Senhor agir em nossa igreja de uma maneira muito especial. Meus irmãos, Deus tem feito muito em nosso meio e fará ainda mais por conta de nossas orações. E por esse motivo, digo, é necessário que a igreja sempre ore, que a igreja viva em oração, para que ela possa viver em comunhão, como aquela igreja lá em Atos estava em comunhão, orando para que Pedro fosse solto, e para que ela possa ver o agir de Deus, como aquela igreja viu Pedro ser solto. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, vamos clamar ao Senhor, e que possamos não apenas cantar, mas que possamos viver, que possamos ser uma igreja que crê no poder da oração, porque ela ora para o Todo-Poderoso que olha por nós e que abençoa a vida do seu povo. Deus nos abençoe. Amém? Irmão Wellington.